5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Segunda leitura, Lucas 15, a partir do versículo 4. O versículo 3 diz que é uma parábola. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-as, põe sobre os seus ombros, cheio de gozo. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que mais uma vez o Senhor se digne de nos abençoar com esta sua palavra. Curve sua cabeça, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Senhor dos céus, Senhor da terra, Senhor dos mares, nosso Deus e nosso Pai, pela tua bondade, Senhor, estamos mais uma vez aos teus pés. Ó Deus, viemos a este lugar porque temos fome de ti. Viemos a este lugar porque temos sede de ti. Vem, Senhor, ao nosso encontro, nos dando, Senhor, o senso da tua presença, nos dando o temor devido ao teu nome, nos dando o espírito de obediência, nos dando, ó Deus, a iluminação necessária para que a tua palavra, Senhor, nos ilumine a mente, o entendimento e o coração. Que nesta noite, ó Deus, teu nome seja glorificado, a igreja edificada e os pecadores salvos. Senhor, nós te rogamos, lembrando ainda daqueles que estão enfermos, que não podem estar no templo. Ó Deus, com a tua presença, visita-os no seu leito de enfermidade e leva-lhe o teu bálsamo sagrado. Nós te rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Resgatando os perdidos. Meus irmãos e amigos, quando falamos em resgatar perdidos, nós estamos falando de evangelização. Quando falamos em evangelização,
Estamos falando no resgate dos perdidos. Estamos tratando do tema vital da igreja. Não é possível falar de igreja sem falar no resgate dos perdidos. Passam-se os anos, mudam-se os costumes, transformam-se as mentalidades, mas a igreja nunca pode perder. A igreja nunca pode deixar de evangelizar. A igreja nunca pode deixar de resgatar os perdidos. Mas a igreja está perdendo a visão de resgate. A preocupação da igreja hoje está mais voltada para fornecer um bom serviço aos que já foram resgatados. A igreja está mais preocupada em oferecer um bom serviço aos que já foram resgatados. Estamos mais preocupados em manter no aprisco os que já foram resgatados do que ir e resgatar os que estão fora perdidos. Isso porque a igreja não está conseguindo ouvir o gemido dos perdidos que estão lá fora, precisando ser resgatados. Disse o profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós ainda não fomos resgatados. Jeremias 8, 20. Passou a cega, findou o verão, e nós ainda não fomos achados. E nós ainda não fomos salvos. Assim, o que acaba ocorrendo é uma aplicação de esforços, recursos e tempo naquilo que é apenas uma parte do trabalho da igreja. A igreja tem a obrigação de cuidar dos que já estão no aprisco e, ao mesmo tempo, se preocupar em ir para resgatar os que estão lá fora, caminhando para a matança, caminhando para o inferno. Assim, a igreja que não sai a procurar resgatar os perdidos, não é fiel ao seu Senhor, porque Ele ordenou, Lucas 14, 21, sai depressa
para as ruas, becos da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. A igreja que não sai para resgatar os perdidos, não é obediente ao seu Senhor, porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A igreja que não sai a procurar resgatar os perdidos, não ama a Deus e não ama ao seu próximo. Pois Jesus ensinou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A igreja que não sai a procurar os perdidos, nunca alegra os céus. Porque é uma das únicas passagens que mostra o céu alegre, os anjos de Deus alegre e os homens alegre, quando uma alma é resgatada. Uma alma resgatada alegra os céus, alegra a terra, alegra os anjos. A vital importância da evangelização é confirmada pelo testemunho dos séculos. A igreja que deixar de evangelizar, de resgatar os perdidos, não demorará de deixar de ser evangélica. E é por isso que em muitas fachadas você não vê mais o nome Igreja Evangélica. Porque ela deixou de evangelizar, ela deixou de resgatar os perdidos, então ela deixou de ser evangélica. Portanto, aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a verdade, aqueles que amam ao próximo, têm a obrigação de manter ardendo o fogo da evangelização. Esse é um trabalho importantíssimo. Alguém o denominou o mais rendoso negócio do mundo. É feito para Deus. Representa um valor incalculável e resultará em muita alegria no céu, na terra e entre os anjos. É desejo de Deus Pai que todos os homens sejam resgatados e venham ao pleno conhecimento da verdade. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Para isto, Ele enviou o seu Filho Jesus, que veio ao mundo, consumou essa obra e passou o bastão para a igreja. Consumou essa obra de resgatar perdidos, voltou para o Pai e passou essa missão para a igreja.
Nada conserva o cristão mais vivo, robusto, alegre, como este ministério. O ministério de resgatar perdido. E desse esforço de todos depende o crescimento da igreja, o crescimento da denominação, o crescimento dos seminários. Mas é preciso entender que resgatar perdido ou evangelizar não é informar o evangelho. Não é fazer uma boa programação com muita música. Não é assim que resgata perdidos. Não é assim que a igreja resgata perdido, fazendo uma boa programação com muita música. Não é com jograis, não é com gincana, não é com peças de teatro que a igreja resgata perdidos. Não é participando de congressos, retiros e acampamentos que a igreja resgata perdidos. Não é assim que a Escritura ensina a evangelizar. Evangelizar é levar a palavra de Deus ao homem perdido na tentativa de torná-lo cônscio de que ele está alienado de Deus e, portanto, perdido e que precisa ser resgatado, reconciliado. Evangelizar é levar a palavra de Deus ao pecador perdido na tentativa de torná-lo cônscio de que ele está alienado de Deus e, portanto, perdido. E precisa ser resgatado. Muitas vezes falhamos na obra de resgatar perdidos. Muitas vezes, crentes zelosos na frequência aos cultos, crentes zelosos na santificação pessoal, crentes zelosos em contribuir e orar, negligencia a obra da evangelização, trazendo um prejuízo incalculável para a igreja, porque o pecador perdido só será resgatado se ele ouvir o evangelho de Deus. E ele só pode ouvir o evangelho de Deus se tiver quem pregue. E alguém só pode pregar se for enviado. O pecador só será resgatado das garras do diabo, das garras do pecado, se ele ouvir o evangelho de Deus. Mas este evangelho ele só pode ouvir se alguém for lá pregar para ele. Portanto, precisamos evangelizar.
Precisamos resgatar os perdidos. Sobre nós pesa esta obrigação. 1 Coríntios 9, 16. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Não temos desculpas. No Salmo 126, versículos 5 e 6, o Espírito Santo deixou o método eficaz, deixou a fórmula infalível. São apenas 4 passos. Não temos desculpa, porque o Espírito Santo deixou no Salmo 126, 5 e 6, o método eficaz, a fórmula infalível. São apenas 4 passos. O primeiro dele é a ação. É a igreja ir onde estiver o pecador perdido. Ele está lá, algemado. Ele está lá preso. Ele está lá ferido. Ele está lá doente. Ele está lá machucado. Ele está lá dominado. A igreja tem que ir. Olha como é que o salmo começa. Aquele que leva, aquele que vai, aquele que sai. A igreja precisa ir buscar o perdido, tendo em vista que a sua natureza moral é depravada, seus instintos religiosos pervertidos e suas relações com Deus invertidas. Ele está lá. Evangelho de João 5, versículo 3. Debaixo dos alpendres, ao pé das religiões, eles estão lá, multidões de mutilados. João 5, versículo 3. Multidões de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando pela religião que nunca pôde fazer nada. E estava lá um homem, há muitos anos, esperando pela melhor religião, o judaísmo, que nunca pôde lhe curar. A igreja precisa ir, pois o homem está morto. Não responde mais o chamado do pastor. E nem mesmo pode sair do seu lugar, porque ele está morto. E morto não sai do seu lugar. A igreja precisa ir, pois a humanidade inteira está escravizada, trancada pelo pecado, pelo diabo e pelos inimigos. Em todos os quadrantes do globo terrestre, o ser humano é o mesmo. Pecaminoso, corrupto, alienado de Deus, filho da ira, filho da perdição, filho do diabo.
ele precisa da purificação pelo sangue de Jesus. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa da reconciliação com Deus. E isto só chega a ele se ele ouvir o Evangelho e crer. É preciso ir a eles e forçá-los a entrar para que a casa do Senhor se encha. Por que forçá-los? Porque por causa do pecado, ele não gosta mais de Deus e tem vergonha da palavra. Por que forçá-lo? Porque ele não pode vir e não quer vir. Jesus ensinando, ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 5,40, e vocês não querem vir a mim para eu vos dar vida. E eles disseram em alto e em bom som: não queremos que ele reine sobre nós. Por isso a igreja tem que ir e forçá-los a entrar para que a minha casa se encha. Lucas 14, 23. É preciso ir buscar o perdido. Foi essa a atitude do pastor da parábola da ovelha perdida. Ele disse que certo homem tinha 100 ovelhas e uma desgarrou-se e perdeu-se. O que é que ele fez? Deixou no deserto. Não foi no aprisco, não. Deixou no deserto 99 ovelhas e foi buscar a perdida. Nós falamos no início que a igreja está mais preocupada em cuidar dos que estão no aprisco do que ir buscar o perdido. Mas Jesus contou a parábola que certo homem deixou no deserto 99 ovelhas e foi buscar uma que se perdeu. Vejam o valor de uma vida para Deus. A igreja perdeu a visão de resgate. E muitas vezes quer que o pecador se converta com brincadeiras, com peças de teatros, com movimentação. Essas coisas nem arranha a alma do pecador perdido. Só existe uma coisa que penetra na alma dos mortais: a poderosa palavra de Deus. E nada mais. Quem há de ir por nós? Foi o apelo do Deus triuno ao jovem Isaías. Ide por todo o mundo, foi a ordem que o divino mestre deu antes de deixar a terra. Vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Foi a ordem que Jonas recebeu do próprio Deus. Portanto, a igreja precisa ir evangelizar, resgatar perdidos. Mas enquanto ela não estiver disposta a obedecer e ir,
não alcançará o êxito almejado. O segundo passo. O primeiro é ir lá onde ele está, preso, doente, morto, incapaz de fazer alguma coisa por ele. Em segundo lugar, é para ir e levar a palavra de Deus. Aquele que leva a preciosa semente. Para resgatar perdidos, a igreja precisa ir e levar a palavra de Deus. É ela, e somente ela, que faz toda a obra. E a palavra de Deus é viva e poderosa. No princípio, ele falou ao nada. E o nada se transformou em alguma coisa. O caos ouviu esta palavra e se fez ordem. As trevas ouviram esta palavra e se transformaram em luz. No Éden, ele falou ao barro e este se transformou no homem. Em Betânia, ele falou a um cadáver gelado, em decomposição, e o cadáver, em fração de momentos, o coração, os pulmões, o cérebro, os sentidos entraram novamente a desempenhar suas funções, e Lázaro levantou e voltou para casa. Para resgatar perdidos, temos que usar o material que Deus nos entregou, a sua palavra. Nós temos aqui, no exemplo de Lázaro, um emblema vivo do poder da palavra de Cristo para dar vida aos mortos no pecado, pois nele se encontra a vida. Ele pode falar a qualquer pedra e ela se transforma em pão. Ele pode falar a qualquer cadáver e ele voltar a viver. Deus valorizou bem a sua palavra. Ele a chamou de fogo, martelo, espada, semente. O fogo queima, uma martelada fere e esmaga, um golpe de espada corta e provoca dor, e uma boa semente resultará em uma nova planta, em uma nova vida. Quando a palavra é proclamada no poder do Espírito, serão esses exatamente os resultados. Queima como fogo, despedaça como martelo, trespassa como espada. Então surge nova vida, nova planta para a glória de Deus. Está escrito: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Isto quer dizer que não é o
teu argumento lógico. Não é a bela linguagem apresentada pelo pregador. Não é a boa música ensaiada. Não é a programação sofisticada. Não é nada destas coisas que resgata uma alma. Estas coisas nem arranha a superfície das almas mortas em delitos e pecados sob o poder de Satanás. Ninguém penetra no território de Satanás para arrancar uma alma de lá, senão o poder assombroso da palavra, esta que os crentes não conhecem. A maioria dos crentes não conhece a palavra e não crê nela. Por isso não prega a palavra, prega filosofia, prega isso, prega aquilo, menos a palavra. Porque quando a palavra é pregada na unção do Espírito, ela queima como fogo, ela traspassa como espada, ela arrebenta como martelo. E os pregadores estão dia após dia, pregando dia e noite, e os pecadores continuam do mesmo jeito, profanos, irresponsáveis, beberrões, viciados. Unicamente o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Portanto, prega o que eu te digo, recomendou Deus a Jonas. Tu, porém, ouvirás a palavra da minha boca e lhas anunciará, disse Deus a Ezequiel 33:7. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, disse Jesus em um dos seus sermões. Prega a palavra, disse Paulo a Timóteo, a tempo e fora de tempo, é ela que ilumina os olhos da alma e converte a alma. Salmo 19, 7, 8. É ela que te faz conhecer a salvação, 2 Timóteo 3,15. É ela a semente incorruptível pela qual você nasce de novo, 1 de Pedro 1,23. É ela que nos lava e nos purifica, João 17,17. Desculpe, Efésios 5,26. É ela que nos santifica, na verdade, João 17,17. É ela quem gera a fé salvadora no coração, Romanos 10,17. Isaías fecha esse ponto no seu livro, capítulo 8, versículo 30. Ele diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8:30. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Resgatando os perdidos. Você precisa ir. Para resgatar perdido, você precisa ir levar a palavra. Terceiro, com o coração cheio de amor pelo perdido. Olha o que o texto nos diz aí, Salmo 126, verso 6. Andando e chorando. Você precisa ir levar a palavra
com amor no coração pelo perdido. Aquele que sai e leva a palavra, andando e chorando. Certo escritor famoso, ele disse assim: jamais houve quem buscasse os homens com tamanha compaixão como Jesus Cristo. Mas os crentes não enxergam isso. Jamais houve quem buscasse resgatar os perdidos com tanto amor e compaixão como a pessoa de Jesus Cristo. Mateus 9,36, ele via o povo como ovelha que não tem pastor. Mateus 9,36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amor no coração pelos perdidos. Que contraste! O que é que tem no coração dos crentes hoje pelos perdidos? Ódio. Porque se envolver em problemas, se envolver em política, um partido odiando o outro, e depois ele não tem dignidade nem coragem para ir pregar o evangelho àquele que está perdido, caminhando para o inferno. Uma das profecias de Cristo para o fim do mundo está se cumprindo em larga escala. Os homens, no fim, odiarão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nunca houve tanto ódio no coração daqueles que se diz discípulos de Jesus, como nos nossos dias. E o pior é que essas pessoas sobem numa tribuna para pregar o amor de Deus. Jesus, vendo Jerusalém incrédula e assassina, chorou sobre ela. Buscou a perdida para perdoá-la, e o publicano para fazer dele um pregador do evangelho. A compaixão do Senhor Jesus não deixava nem ele morrer. Jesus, por amar tanto as pessoas, o amor que ele tinha não deixava ele morrer. E ele não morreu enquanto não resolveu o problema de uma alma que agonizava ao lado dele, no Calvário. O amor de Cristo pelos perdidos era tanto que não deixava nem ele morrer. E enquanto ele não resolveu o problema de um condenado que morria do seu lado, ele não morreu. Seu coração, seu amor aos perdidos, não o deixava dormir, porque ele levantava nas caladas da noite, escalava os montes da Judéia para orar, e o seu semblante muitas vezes foi umedecido pelo sereno da noite, em clamor e lágrimas pelos perdidos. Seu coração não deixava nem ele alimentasse, ele não tinha nem tempo para comer. João 4, 31 e 32. Como pastor
busca as ovelhas até encontrá-la e salvá-la. Assim ele agia com o pecador perdido. Nunca houve alguém que amasse o pecador perdido como Jesus, mas os seus discípulos não seguem este caminho. Os homens dos tempos bíblicos eram homens que pregavam e suplicavam de corações cheios de compaixão. Moisés, Êxodo 32, 31 a 32, ele disse, orando, Senhor, este povo pecou pecado grande. Agora, perdoa a eles, ou então risca meu nome do livro da vida. Senhor, este povo pecou, pecado grande, perdoa, senão risca meu nome do livro da vida. Moisés. Jeremias 9, verso 1. Oh, se a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para eu chorar dia e noite a morte dos filhos do teu povo. Para eu chorar a morte dos filhos do teu povo. O ministério de Paulo em Éfeso foi acompanhado de muita lágrima. Efésios, Atos 20, 31. Jesus, por amar tantos pecadores, morreu numa cruz com o seu coração rasgado com uma lança. Hoje, reina total indiferença, desinteresse e frieza. Somos uma geração de homens e mulheres de olhos secos, que pouco importa que ele permaneça lá, escravizado por Satanás, preso pelo diabo, algemado pelo pecado e sendo arrastado como escravo para ser jogado no inferno. Pouco importa, é problema dele. Faz uma retrospectiva na tua vida. Procura saber quando foi que tu chorou, orando a Deus. Porque tu não sente amor pelos perdidos. É preciso clamar. É preciso clamar. Ó Salvador, ensina-nos a amar os pecadores. Me ajude a chorar por eles. Me faça achar duro o travesseiro, insosso o alimento, sem valor a vida. Mas, se os pecadores não forem salvos, me faz eu ver a vida sem valor nenhum, se eu não conseguir resgatar um perdido. Em toda a sua caminhada, será que você já conseguiu? Será que você já foi usado pelo Espírito Santo
para resgatar um perdido. Resgatando o perdido, você precisa ir, levar a palavra de Deus, com amor no coração. Então vem o resultado infalível, que é o quarto e último ponto. Salmo 26, a última parte do verso 6. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo muitos resgatados. Voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus muitos restaurados. Esta é uma das grandes promessas de Deus. E Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. Portanto, vá ao perdido. Ele está lá, balbuciando. Passou a cega, findou o verão, e nós ainda não fomos resgatados. É aquele cidadão que está no cativeiro e ele vê os dias passar, e ele lá amarrado e vendo os marginais com escopeta dizendo: se o dinheiro não cair na minha conta, eu estouro os teus miolos. E ele vê passar um dia, e ele vê passar 2, e ele vê passar 3, e ele vê passar todas as oportunidades. É isso o que o pecador está sentindo. Passou a cega, findou o verão, e nós ainda não fomos resgatados. Se estamos dedicando pouco tempo ao estudo da Bíblia, nunca nós iremos resgatar ninguém. Se nós estamos orando pouco, nunca nós iremos resgatar ninguém. E aí, perde-se o entusiasmo pela evangelização. Lembre dessa promessa. Confesse a Deus o seu pecado e volte. Porque se você é igreja, se você é salvo, se você já foi resgatado, você foi resgatado para você ajudar a resgatar outro. Se a igreja não exercer este ministério de resgatar os condenados, Deus não tem nenhum prazer nela aqui na face da terra. Seus dias estão contados. Se a igreja não te levar a sério esse ministério, porque só ela, ninguém mais resgata perdido, nem governo, nem polícia, ninguém mais resgata perdido. Só a igreja resgata perdido. Se ela não fizer esse trabalho, eu não sei o que Deus vai fazer com ela. Porque ela foi deixada na terra para resgatar perdidos. E a tentativa de fazer esse trabalho sem a palavra é igual o trabalho dos discípulos de Eliseu,
que foi cortar madeira e o machado caiu na árvore. E agora eles precisavam cortar a madeira, mas estava apenas com o cabo do machado. E cabo de machado não corta madeira. Foi preciso acontecer um milagre. Eliseu fazer o ferro do machado flutuar para que eles pudessem cortar a madeira. Se sentimos a amarga experiência dos discípulos que trabalharam a noite toda e não apanharam nada, se você sente a amarga experiência do discípulo de entrar ano e sair anos e você nunca ter resgatado uma alma, faça como os discípulos fizeram. Trabalhamos a noite toda até aqui, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E ao fazer isto, colher uma grande quantidade de peixes. Portanto, igreja, a ordem de Deus para você é: prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Que os resultados são infalíveis. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus muitos recuperados, os seus muitos resgatados. Faz isto. Ainda falta 5 minutos para meia-noite. E 5 minutos para Deus pode ser muita coisa. Então você ainda tem a oportunidade de, com amor no coração, levar esta palavra para alegrar o céu, alegrar os anjos e alegrar os homens. Que o nosso Deus nos abençoe. Bem, irmãos, que o Senhor possa estar abençoando a vida daqueles que ouviram esta mensagem, a nós que já aceitamos a Cristo, que possamos ouvir o chamado para trabalhar na obra do Senhor. E aqueles que ainda não tiveram esse encontro com Cristo, que tenha sido um momento oportuno para ouvir a voz de Cristo tocando nos seus corações. E nesse instante nós iremos cantar o hino de número 450 do nosso Salmos e Hinos. 450. Logo após o hino, o pastor Roberto estará com a oportunidade, trará os avisos e fará a última oração. Convido a igreja a se colocar de pé. Ceifeiros somos nós fiéis, cegando para o Rei dos Reis, os frutos prontos a colher, quem der doce a ver, assim a Cristo Salvador
Salvador, rendemos preço de louvor ao nosso Mestre lá do céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará, breve acabará. Nós respiramos por Jesus, que para os campos nos conduz, e na seara imensa quer obreiros novos receber. Ainda campos a pedir, que obreiros novos possam vir. Não ouves Cristo perguntar, quem quer por mim trabalhar? Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará, breve acabará. Estão as horas a fugir, o teu Senhor não tarda em vir. Tu queres fruto ao céu levar, ou folhas só apresentar. Oh, não demores a atender, a noite em breve vai crescer. Conosco toma o teu lugar, e por Jesus vem trabalhar. Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará, breve acabará. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto nesta noite. Nós louvamos a Deus por este privilégio tão grande de nos ajuntar aqui, de poder adorar a Deus e de poder ouvir a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Manuel Matos, a irmã Neiva, que estão conosco esses dias. E nós queremos, irmãos, aqui dizer de público, né, aqui perante a igreja, a assembleia da nossa igreja, no dia de hoje, pela manhã, recebeu, né, o pastor Manuel Matos como membro desta igreja. A irmã Neiva já era membro da igreja. O pastor Manuel Matos passou aquele período de 4 anos conosco aqui, mas ele não era membro ainda, né?
E hoje os irmãos se encontram com sua residência fixa em Feira de Santana, na Bahia, e nos dão o privilégio, né, de serem membros desta igreja. A irmã Neiva continua membro e o pastor Manuel Matos foi recebido hoje pela Assembleia da Igreja. Então, que Deus continue abençoando a estes irmãos e louvamos a Deus pela vida, pelas suas vidas. Nós louvamos a Deus também pelas vidas dos nossos visitantes, cada um dos nossos visitantes que estão aqui. Eu não vou citar o nome de nenhum, porque eu não tenho o nome de todo mundo, eu posso acabar esquecendo alguém, mas a nossa gratidão a todos, aos nossos amados que nos assistem pela nossa transmissão na internet, que Deus continue abençoando a cada um. Eu quero lembrar os trabalhos da semana para nós concluirmos o nosso culto. Amanhã nós teremos à noite o trabalho de oração, culto de oração da União Auxiliadora Feminina. Eu gostaria também, irmãos, de convocar, estou convocando aqui agora, a diretoria da igreja, amanhã à noite, para que nós tenhamos uma reunião. Na terça-feira, a União de Homens estará indo para a Vila de Santana. Os irmãos que forem, estejam aqui em frente ao templo às 6h30, 18h30. É o horário limite para a nossa saída. Então, os irmãos se esforcem para chegar no horário estipulado para a nossa saída. A União Feminina estará em trabalho na casa da nossa irmã Neném, a mãe, né, de Eduarda e de Eduardo, próxima terça-feira. Quarta-feira nós estaremos aqui para o nosso estudo bíblico. Na quinta, irmãos, a superintendente da escola dominical pede aos irmãos da